a 4 línguas, né? Ou melhor, a 8 mãos, com a colaboração de 4 colaboradores, nós então pensamos num tema para cada um. E foi difícil tirar realmente a escolha entre um universo tão rico, Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu pensei mais nas próprias pessoas. Eu, como já tenho uma biografia de Allan Kardec, então eu escolhi o tema do Kardec brasileiro. E como eu tenho também biografia sobre o Dr. Bezerra, os livros estão aí à disposição. Como o Rogério Tadeu, ele foi jornalista do Pasquim e de outros jornais importantíssimos do país, então e chargista, ele fez as charges, as pinturas, né? Os desenhos, né? Então eu pedi para ele falar sobre o jornalista, Bezerra o jornalista. Como a Regina Lúcia é educadora, ela é profissional da educação, mestrada em educação, então eu pedi para ela ficar com o tema da educação. E a nossa Solange, que é uma especialista em Eurípides de Barçanufo, então todo um trabalho de cura que ela se dedica a um trabalho abençoado de paz, eu pedi para ela ficar com um médico dos pobres, né? Aí você fala, mas ela é especialista em Eurípides, e aí médico dos pobres, Bezerra de Menezes, é que quem comandou todo o trabalho mediúnico, médico de Eurípides de Barçanufo foi Bezerra de Menezes. Muito bem. Agora, o Bezerra é grande demais. Ele é grande e aí limitar em 4 temas é complicado. Observe. Eu trouxe aqui algumas reflexões antes da gente desenvolver os nossos 4 temas. Podemos falar Bezerra o apóstolo que foi enviado por Jesus, que se dirigiu a Ismael, o apóstolo Zaqueu, Matias, que entrou no lugar de Judas Iscariote. Todas as reencarnações, como o Quinto Vago, Quinto Celso, a reencarnação como irmão Parmênides, a reencarnação como Carlos Felipe de Bittencourt de La Chapelle, no Reno, na França, como médico, etc. Ao ponto de Chico Xavier, em certa vez, se expressar para a dona Ivone do Amaral Pereira. Naquela época de Jesus, ele já era bom. Poderíamos falar do estudante Bezerra, de forma geral, toda a sua carreira de latinista no Rio Grande do Norte, os seus estudos no Liceu no Ceará, ou específico na medicina, tão importante, coisas para falar nessa área, que ele chegou como médico, né, como estudante de medicina, a sempre tirar nota máxima durante os 6 anos. O militar, foi médico militar, por causa disso sofreu muito, teve de renunciar ser militar para poder ser político. O chefe de família exemplar, 2 esposas, amava profundamente as esposas praticamente mandavam nele. Foi a primeira que mandou ele ser político, né? E a segunda consolidou as bases espíritas na vida dele. Foi uma companheira de 35 anos, desencarnou 9 anos depois, né? E dizendo Bezerra e Jesus e Bezerra foram as suas últimas palavras. Bezerra teve 12 filhos. O biógrafo, aqui não só biógrafo assim, em termos de biografia espírita, porque essa basicamente ele não fez, mas biógrafo do Império. Ele fez a biografia de Pedro II e de grandes personagens do Império. O tradutor, não só tradutor de assuntos técnicos, de medicina, de física, de química, mas um tradutor espírita, como, por exemplo, o Albas Cosmo, de Allan Kardec, e também Roma e o Evangelho. O cirurgião, nós temos um relato das cirurgias, ele conta as suas cirurgias, né? O oncologista, ele se forma em câncer, a sua tese, e depois, quando
quando ele entra para a Academia de Medicina, a sua tese prática é sobre a cirurgia para a cura do câncer, evidentemente nas fases preliminares, né? O urologista, os estudos do Dr. Bezerra publicados, né? Ele era um especialista nessa área, inclusive operações nessa área também. O político destacado, dirigiu a cidade do Rio de Janeiro por quase 20 anos, líder do Partido Liberal, né? Foi alma fundamental podemos dizer assim, na saúde da nossa cidade, saúde em todos os sentidos, não só a saúde mesmo clínica, né? Mas também a urbanização da cidade, construção de praças, cuidar da Bahia, cuidar dos peixes, cuidar das feiras, dos mercados, das maternidades, hospitais, etc. O abolicionista escreveu livro sobre abolição, livro técnico, para inspirar a Lei do Ventre Livre, como também romance, A Pérola Negra, falando sobre a abolição. E outros trabalhos na imprensa, então, escreveu por demais no jornal A Reforma sobre a abolição. O Republicano escreveu um livro sobre a República, né? Os Carneiros de Parnuja, foi um guerreiro a favor da República, respeitava o homem Pedro II, mas era duro com relação à monarquia, pelo seu espírito centralizador. Ele queria um governo de centralização, inclusive para chegar à Câmara de Vereadores, porque ele achava que o vereador é o político mais importante, que é aquele que está mais próximo de nós e que cuida ali da cidade do lado, né? Cuida das nossas coisas imediatas. Aí nós temos um empresário, Bezerra de Menezes, são muitas empresas que o Dr. Bezerra teve, nem vamos listar aqui, cada vez estão aparecendo mais empresas nas nossas pesquisas. O construtor de casas populares, de centenas de casas populares para ajudar a moradia, e dentro de critérios perfeitos, né? Já com iluminação, etc., as casas. O Bezerra urbanista foi o primeiro a idealizar um bairro harmonioso, aos moldes de Paris, que era o bairro de Vila Isabel, com a Boulevard 28 de Setembro e a Praça 7, juntamente com o Barão de Drummond. O segurador, ele tinha uma empresa de seguro contra fogo, chegou a ter 5.900 associados, né? O banqueiro, o Dr. Bezerra não era bancário, não, era banqueiro, ele tinha banco, inclusive tinha um banco muito interessante chamado O Evolucionista, banco que financiava de 8 a 15 anos as casas populares, os apartamentos populares. O romancista escreveu muitos romances. O dia que se descobrirem as qualidades dos romances do Dr. Bezerra de Menezes, ele vai ter mais ainda um lugar na história. Ele é destacado, grande romancista. Infelizmente, ainda não se atentou para a qualidade dos romances do Dr. Bezerra de Menezes, a não ser a nossa comunidade mais espírita. O nordestino, ele amava o Nordeste, conhecia tudo do Nordeste, as festas do Nordeste, as coisas típicas do Nordeste, a cultura do Nordeste, o tipo da vida do homem do Nordeste, adorava escrever isso. E não só do Nordeste, mas também do Norte. Era um especialista em Amazônia e no Pará. Inclusive escreveu um livro sobre o Pará, sobre os nossos índios, né? O carioca, ele administrou a nossa cidade, cuidou da nossa cidade, o povo sempre o reconheceu durante mais de 20 anos, né? E ele, inclusive, ganhou aqui nessa cidade o maior título que ele podia receber, que era do médico dos pobres. O gourmet, especialista em comida, está aí no nosso livro, Um Gastrônomo do Além, o último capítulo é sobre o Bezerra Gourmet. E ali eu botei muito pouco. O que o Dr. Bezerra fala sobre mel e sobre os variados tipos de mel, sobre os variados tipos de queijo, sobre o café de Minas, a comida mineira, a comida baiana, a comida nordestina, a comida do Rio de Janeiro, os doces para as crianças, né? Ele dá receitas. Então é um especialista nessa área. O astrônomo, Dr. Bezerra, escreveu um livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, em que ele é personagem, como a história de um sonho, fora os artigos na imprensa sobre Vênus, sobre Marte e sobre outros planetas. O doutrinador, ele era especialista na área mediúnica em doutrinação.
E foi tão especialista nisso que fundou o Regeneração por causa da doutrinação, para doutrinar os incendiários do passado, a turma aí que anda encarnando por aí. E que ele foi o doutrinador. Aliás, ele criou esse centro no dia 18 de fevereiro, esse grupo no dia 18 de fevereiro de 1891, por causa da sua especialidade em doutrinação, que era a mesma que ele fazia no grupo Ismael da Federação, que foi ele, inclusive, que levou para lá. O mentor, hoje ele é um mentor da área espírita brasileira, como está no livro Memórias de um Suicida. Ele e Bezerra de Bittencourt Sampaio são os responsáveis pela implantação do espiritismo evangélico no Brasil. E é um mentor de muitas casas, como foi dito aqui na introdução. Um mensageiro, o Walter Lemão, da quantidade de mensagens que o Chico Xavier deu. Nós temos aqui dezenas de mensagens, fora em outras localidades. Diz André Luiz no livro Ação e Reação, que ele nada mais é do que alguém, um apóstolo, que tem uma equipe de espíritos que trabalham com ele, que se manifestam nas várias instituições e que assinam em nome dele. E por último, para terminarmos aqui essa nossa introdução, que já vai longa, eu acho que de todos os títulos que nós podíamos pensar para o Dr. Bezerra de Menezes, eu acho que o mais extraordinário é o de Legionário de Maria. O amor que ele tinha por Maria, a confiança que ele tinha em Maria, a dedicação da sua vida a serviço de Maria, desde a época de Zaqueu Matias, é algo impressionante. Inclusive, eu destaquei uma frase em que ele fala de Maria, mostrando que realmente ele é um legionário dela e que a vida dele pertence a Maria. Mãe Santíssima, abrigaste-me sob o teu manto celestial, aqueceste o meu espírito no seu amantíssimo e luminoso seio, se bendita, ó Virgem gloriosa. Frase que ele vai nos dar no dia 12 de abril de 1900, no dia que o corpo baixou à sepultura, às 14 horas, às 19 horas, ele estava dizendo essa frase, dizendo que toda a vida dele só tinha sentido com esse acolhimento que Maria fez. Assim, sem mais delongas, vamos para o nosso tema, vamos para os nossos 4 temas. Eles necessariamente precisam nessa ordem, né? O educador, o jornalista e tal. Que inclusive a Regina ainda está chegando, ela está no trânsito, vindo de Botafogo para cá. Então nós vamos começar agora com, não o tema do educador, mas com o tema do jornalista, o nosso Rogério Tadeu, que é... Bem, Rogério. Nosso Rogério, que eu disse para vocês que é um militante desde a época da ditadura, né? Passando aí por muitos sofrimentos aí nos muitos jornais, mas hoje, que é mais interessante, continua nessa luta, mas agora com a cara de Bezerra de Menezes. Que sofreu demais com as chaves. O doutor Bezerra apanhou demais por causa das chaves. Apanhou muito. Muito bem. Obrigado, Guilherme. Boa noite. O que impressiona, e eu, como o Jorge falou, como cartunista, não podia deixar de falar isso, o que impressiona em tudo que o Jorge colocou aqui, em todos esses atributos do Dr. Bezerra de Menezes, todas essas atividades, todo esse tempo dedicado, foi uma coisa que o Jorge chamou a atenção aqui, quase que imperceptivelmente. Ele teve 12 filhos. Além de fazer isso tudo, ele ainda teve 12 filhos. Né? Então, fora os agregados. Fora, né? Então, realmente, ele era um homem que sabia usar o seu tempo para o bem. E quando a gente começa a abordar esse tema do Dr. Bezerra de Menezes, jornalista, é quase que uma catarse, assim, para a gente, e eu particularmente me incluo nessa catarse, porque, como o Jorge falou, ele apanhou muito. O Dr. Bezerra de Menezes apanhou muito da imprensa. No seu desenvolvimento político, no seu trabalho político, ele apanhou muito da imprensa. Eles não perdoavam o Dr. Bezerra de Menezes. E a gente tem uma explicação até por conta disso. Ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo.
Ele enxergava coisas que era impossível que aquelas pessoas vivendo naquela época, vivendo aquela psicologia daquele estado econômico, daquela situação política, daquele desenvolvimento quase que ainda surgindo e engatinhando no descobrimento do Brasil, né, que uma pessoa com aquela desenvoltura fosse compreendida. E esse susto foi maior ainda quando ele, publicamente, sendo o médico notável, sendo o político notável, sendo a pessoa notável, empresário, e ele se declara espírita. Aí é que foi o baque maior, né? Não poderia ser diferente essa aceitação do Dr. Bezerra de Menezes, sendo quem ele era, se declarar espírita. E naquele tempo, naquela década de 80, o espiritismo ele era divulgado dentro praticamente da Federação Espírita, pelo Jornal Reformador, que ele foi fundado em 1883, e pelas palestras espíritas da Federação. Chegou-se à conclusão que tinha que ser criado um meio de divulgar mais a doutrina espírita entre os leigos. E por que não divulgar o espiritismo na imprensa leiga? E foi criado com esse intuito de divulgar o espiritismo, de trabalhar na propaganda do espiritismo, na divulgação do espiritismo, a União Espírita do Brasil. E a União Espírita do Brasil bateu o martelo de que teria que ser usado o veículo de maior alcance do país. Então, naquele tempo, tinha um jornal chamado O País, que ele era nada mais nada menos que a maior tiragem da América do Sul. E maior jornal de tiragem do Brasil. E de maior circulação do Brasil. É como se ele fosse o Globo hoje. E faz esse trabalho de divulgação, que começa em 9 de outubro de 1887. O Dr. Bezerra de Menezes não foi o primeiro a publicar nesse artigo. Foram membros da Federação, da União Espírita Brasileira, não se sabe se Carlos Cirne, se F. Pacheco, na época, usando o pseudônimo Cedoro. Saiu a primeira publicação no domingo, dia 9 de outubro de 1887, no jornal O País. Daí para diante, não parou mais. Durante 10 anos, essas publicações foram semanais, de 1887 a 1897. O Dr. Bezerra entrou com o terceiro artigo. Saiu o primeiro artigo com o Cedoro, em 9 de outubro. Em 16 de outubro saiu o segundo artigo. No dia 23 de outubro, o Dr. Bezerra de Menezes publica, então, o seu primeiro artigo. E daí ele não parou mais. A intenção dessa publicação era alcançar com textos, com artigos que esclarecessem o que era a doutrina espírita, que chegasse ao coração das pessoas que não eram envolvidas com a Federação Espírita, o conteúdo principal do espiritismo, e que ele fosse caindo, vamos dizer assim, na aceitação, como esclarecimento de algo que vinha sendo ainda muito, vamos dizer, duvidoso, muito ainda olhado de lado. E após as duas primeiras publicações, a União Espírita do Brasil chegou à conclusão que precisava de um nome de peso, de responsabilidade, de força, que fosse alguém com energia e com altivez, e o Dr. Bezerra de Menezes, então, entrou nesse circuito para, a partir daí, fazer os artigos com o pseudônimo de Marx. Bom, explica ele que o pseudônimo de Marx foi para que não caísse sobre ele o foco principal dessas publicações. Não interessava que o Dr. Bezerra de Menezes fosse o foco principal dessas publicações. O que interessava aí era a mensagem, era o que a doutrina tinha a dizer para a gente. E o Dr. Bezerra de Menezes, nesse seu trabalho, de 1887, ele ficou no jornal O País até 1894,
publicando semanalmente, ininterruptamente, e os seus artigos, eles foram arrebatadores, eles foram esclarecedores, eles foram de um conteúdo em que não restava dúvida de que o Espiritismo trazia no seu conteúdo, essa doutrina trazia o Evangelho de Jesus. Não era ali mostrado o Evangelho do homem. Não estava ali, dentro daquele conteúdo, Deus à imagem e semelhança do homem. E Deus adaptado a qualquer ideologia humana. Estava ali, pelo contrário, todo o conteúdo do Evangelho que dirigia para o Evangelho de Cristo, o Evangelho no seu conteúdo fraterno, no seu conteúdo de amor, no seu conteúdo divino. O Dr. Bezerra de Menezes fica no jornal País até 1894 e depois ele se transfere para o Jornal do Brasil, que também era um outro grande jornal da época, e diz no último artigo que ele publica no País, que foi por conta da morte de um querido amigo, o Melo, que foi inclusive quem negociou a sua ida para o jornal O País. E o Dr. Bezerra se despede do saudoso amigo, agradece ao jornal País e ele se transfere para o Jornal do Brasil e começa a publicar os seus artigos no Jornal do Brasil. Ele fica durante o ano de 1895 no Jornal do Brasil. Ele se transfere depois para a Gazeta de Notícias e aí ele fica até 1897. Foram 10 anos, 480 artigos, todos falando sobre o Espiritismo. E diz Canuto de Abreu para a gente que devia ser obrigatória a leitura de todos os artigos de Marx, assim como é obrigatório o estudo de Allan Kardec. Pelo seu conteúdo, pela grandeza do seu conteúdo. E o Dr. Bezerra de Menezes não fazia por menos. Ele queria que as coisas fossem esclarecidas. Ele queria que a verdade fosse colocada. E como toda ideia aparece, quando ela traz no seu conteúdo algo diferente, algo novo e algo do bem, ela é imediatamente combatida. Então foi muito importante essa publicação desses artigos do Dr. Bezerra de Menezes para que o Espiritismo fosse visto de uma maneira diferente. Ele trazia nesses artigos, no seu conteúdo, a explicação de como é necessário o nosso trabalho nessas diversas encarnações. E como diz o nosso amigo Estênio, esse nasce-morre, 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 nasce-morre da gente, ele é que traz a cura das nossas mazelas, ele é que traz a oportunidade de nós nos modificarmos, ele é que traz a oportunidade de nós tomarmos um rumo diferente em cada encarnação que nós passamos por aqui. O Dr. Bezerra de Menezes acabou com aquela ideia do inferno eterno, que tinha muito ainda arraigada na Igreja Católica. O Dr. Bezerra de Menezes mostrou para a gente que a chance que a gente tem agora é uma chance única nesse momento que a gente vive de encurtar todo esse caminho que nós temos que fazer de volta ao plano espiritual, de volta aos braços do nosso Pai, de onde nós viemos. O Dr. Bezerra de Menezes, ele desmistifica esse Deus que foi criado à imagem da sociedade dominante da época, para que servisse também de objeto ou de sentido de dominação para as pessoas. O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi atacado na época pela Igreja Católica. A Igreja Católica tinha como nós temos reformador, a Igreja Católica tinha na época o apóstolo. E o apóstolo vinha praticamente batalhando contra o Espiritismo e na época e querendo colocar o Espiritismo como coisa demoníaca e tudo. E ele escreve em resposta a essa publicação, o apóstolo, dizendo o seguinte: vocês dizem, mais ou menos assim, vocês dizem que o Espiritismo atrai os incautos com a sua doutrina demoníaca.
Então, por uma questão de caridade, por uma questão de esclarecimento, eu digo a vocês e convido-os a verificar. Nas nossas mesas mediúnicas, os sofredores que vêm até nós, mais ou menos a metade são padres e até papas. Então, digo-vos que os padres são componentes da legião de Satanás. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele dava a dimensão exata do que era uma doutrina séria, do que era uma doutrina trabalhada pelo seu próprio exemplo de homem, pelo seu próprio exemplo de pai, pelo seu próprio exemplo de militar, de empresário, e o Dr. Bezerra de Menezes não podia fazer diferente como jornalista ou como alguém que escrevia e era formador de opinião no maior jornal de circulação da época. E o Dr. Bezerra de Menezes não fazia só isso. Como o Jorge falou, ele tinha muitas atividades. E durante seu tempo também, que ele escreveu no País, que ele escreveu no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias, ele acumulou, por exemplo, a presidência da Federação Espírita. Ele trabalhava incessantemente, ele escrevia no Reformador, ele não parou mais de escrever no Reformador. Então, o seu papel, e hoje a gente diz que o jornalista e o repórter, eles são as pessoas que trazem para nós os fatos em cima da hora, os fatos das modificações, porque a nossa sociedade passa, porque a nossa humanidade passa, os fatos que trazem para a gente a modificação da nossa sociedade, que trazem para a gente como anda a nossa sociedade. E o Dr. Bezerra de Menezes, naquela época, ele foi, com as suas publicações, importantíssimo e fundamental para a implantação do Espiritismo e para que o Espiritismo se fixasse realmente dentro da nossa sociedade. Porque não bastava que ele escrevesse os artigos seriam evasivos, os artigos seriam vazios se não tivesse o Dr. Bezerra de Menezes o conteúdo que tinha nos seus artigos. E voltando à sua situação anterior, de apanhar muito da imprensa, de apanhar principalmente dos chartistas, a gente diz o seguinte: a oportunidade de reconhecer a ação correta, a ação certa, no momento certo, a oportunidade que a gente tem de observar os fatos, analisar esses fatos e ter uma visão de futuro do que esses fatos podem trazer para a gente, é uma visão que talvez hoje nós só tenhamos porque estudamos aqui a doutrina de Kardec, conhecemos a obra do Dr. Bezerra de Menezes, conhecemos a condição de nos colocar no lugar do outro, conhecemos a condição de nos colocar numa posição humilde diante do todo e da gente ter uma ideia, não precisa ser a certeza, mas uma ideia de correção de caminho e que isso sim trabalha como 480, 580, 1080 artigos que possam ser escritos. Hoje, cada um de nós, como o Dr. Bezerra fez, pode escrever a história do Espiritismo na sociedade. Não precisa ter acesso a nenhum jornal de grande circulação. A gente pode ser divulgador do Espiritismo também, como foi o Dr. Bezerra de Menezes. Nós podemos escrever a história do Espiritismo na nossa sociedade através do que nós vamos deixar de legado para o tempo que nós vivemos, através do nosso exemplo, através das nossas ações, através do interesse que nós tivermos de fazer realmente a grande modificação, a grande transformação, a grande revolução da sociedade. Então, espero ter trazido para vocês uma visão desse lado do Dr. Bezerra de Menezes e volto assim a agradecer ao Jorge por esse tema, que para mim, como cartunista, foi uma catarse. Foi assim, tipo, Dr. Bezerra, desculpa os meus coleguinhas, eles não sabiam o que diziam. Sem querer fazer fofoca, mas já fazendo, né? Porque o espírita tem essa vantagem, né? A gente acredita do lado de lá, então a gente pode ter também fofoqueiro astral, né? Então, você tem que pedir desculpa também a você mesmo, né? Por quê?
Fofoca. Então, gente, agora nós vamos para o nosso terceiro tema, o nosso segundo tema. A Regina ainda está com problema no trânsito, mas tudo bem. Então, nós vamos pedir a Solange para fazer o médico dos pobres. Vai, Solange. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. É sempre maravilhoso estar na casa abençoada do Bezerra de Menezes. E falar do médico dos pobres é uma responsabilidade das maiores, né? E nessa ideia de falar do médico dos pobres, o que eu descobri? Descobri que o doutor Bezerra de Menezes não nasceu assim. Porque a gente tem a ideia de que ele nasceu assim, de barba, cabelinho branco, esse olhar assim. Ele não nasceu assim, gente. Acredita, eu estou falando a verdade. Ele foi bebezinho, ele foi criança, ele foi adolescente. Bom, quando ele foi adolescente, ele resolveu que se estudar medicina. Todo adolescente é assim, né? Tem que inventar uma história. Aí eu falei, estudar medicina, menino de Deus, pelo amor de Deus, estudar medicina, porque seus irmãos estudaram direito. 2 já estão formados, o outro desistiu da faculdade, mas todo mundo estudou direito, você resolve estudar medicina. Não, ele era adolescente, tinha que contrariar o pai. Não, eu quero ser médico. Mas eu acho que... Não, eu quero ser médico. Bom, tudo bem. Aí, 19 aninhos, doutor Bezerra de Menezes, com aquela malinha, parado no porto, parado pregado na pedra do porto, não sabe se vinha, não sabe se ficava, chorava, abraçava todo mundo, eu volto um dia, não sei mais o que, não sei o que. Chega o doutor Bezerra de Menezes, sai de lá de Fortaleza no dia 5 de fevereiro de 1851, ele não fez check-in, não fez nada disso, entrou num aviãozinho e chegou aqui. Não foi assim, criança. Por incrível que pareça, naquela época, veio o doutor Bezerra de Menezes, saiu dia 5 de fevereiro, chega no Rio de Janeiro dia 23. Está no navio, escuta uma confusão lá no navio e tal coisa. Será que está acontecendo alguma coisa séria, não sei o quê? Não, era o Rio de Janeiro. Todo mundo encantado com o Rio de Janeiro. Com aquele gigante de pedra, aquela coisa maravilhosa. E ele diz assim, me senti um desterrado do paraíso. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, chegou aqui naquela condição de adolescente, como tantos filhos, netos e alguns de nós, com o pai trocínio. Veio com o pai trocínio. Papai pagou tudo para ele, ó, a grana está aí, se é isso que você quer, tudo bem. Foi lá, fez a matrícula na faculdade de medicina e começou o grande problema do doutor Bezerra de Menezes. Nessa época, vamos chamá-lo de Adolfinho, né? Porque senão fica o doutor, a gente continua achando que está daquele jeito ali sempre. Não. Garotinho de 19 anos, chega na faculdade de medicina, imagina. Atenção, por favor, psicólogos de plantão. Bullying no doutor Bezerra. Bullying puro. Gente do céu, o que encarnaram nele não estava no gibi. Os veteranos, tudo bem, né? Mas pior que os calouros também. Então ele não escapou de nenhuma das áreas. Veteranos e calouros, todos resolveram encarnar o doutor Bezerra de Menezes. Muito bem. Primeiro teste do doutor Bezerra de Menezes, porque quem é grande, efetivamente é grande, e quem é grande escreve a história sempre de uma forma fantástica. Todo esse bullying, toda essa confusão, é simplesmente que o bom tem sempre que ser combatido. Ele tinha uma postura diferente, ele era diferente, ele estava na cidade grande, morando numa casinha que ele alugou na rua Mata Machado, Mata Cavalos,
nada de Mata Machado, Mata Cavalos Rua do Riachuelo hoje, alugou uma casinha lá, ficou lá e saía da faculdade e ia para a Biblioteca Nacional estudar. Então, realmente, uma pessoa dessa está na condição de nerd, hoje em dia, né? Só estudar, é um nerdzinho, é nerd o menino. E aí, o que acontece? Primeira, quem é bom reverte tudo o que lhes acontece pelo lado da sua grandeza. Nunca será diferente. Primeiro trabalho em julho, na faculdade. Ele ingressa na faculdade dia 3 de março de 1851. Em julho tem um trabalho sobre botânica. Cada um apresenta lá meia folha de papel. O professor vai inquirir os alunos sobre aquela meia folha de papel. Ninguém sabe responder muito bem, mas ele adorava botânica. Ele já estudava botânica, ele já adorava. Aí me aparece lá, todo mundo apresentou meia folha de papel. Ele me aparece com um calhamaço desse tamanho. O professor chama o nome dele, Adolfo, seu criado. Quem lhe fez esse trabalho? Que? Ah, não deu certo. Quem me fez esse trabalho? Quem lhe fez esse trabalho? Ah, brilho ferido. Não é não? Aí ele fala para o professor, bom, se alguém me tivesse feito esse trabalho, eu não saberia responder sobre ele. Pergunte o que o senhor quiser. Todo o tempo de aula que o professor arguía 8 alunos, cada tempo, foi esse tempo todo dedicado ao doutor Bezerra. No final, o professor pede perdão a ele e diz que nunca encontrou um aluno com tal nível de dedicação. Ele, como o Jorge falou, fica todo o tempo da faculdade e ele passa em todos com nota máxima, em todos os anos da faculdade, se forma e abre um consultório na Rua dos Pescadores, a atual Visconde de Inhaúma, e outro na Rua do Sabão, que foi, depois, essa rua desapareceu com a Presidente Vargas. E nos primeiros 6 meses, nenhum chamado. Nenhum chamado. E ele fica lá tranquilo, nenhum peixinho caiu na minha rede, então na Rua dos Pescadores, nenhum peixinho caiu na minha rede, a não ser os peixes magrinhos do consultório da Rua do Sabão. Só que é esses peixes magrinhos é que ele se debruça, né? É sobre esses peixes magrinhos que ele se debruça. E brevemente ele começa a ter uma clientela imensa nos 2 consultórios. O que ele ganhava num, ele gastava no outro. Nunca chegava em casa sempre zerado, aquela contabilidade que não fechava, coitado da esposa dele. E aí o doutor Bezerra de Menezes, nessa situação maravilhosa de amar a tantos, de se cuidar de tantos, de se debruçar sobre tantos, ganha um título maravilhoso, o mais maravilhoso de todos os títulos, que é de médico dos pobres. O enterro do seu corpo demonstra isso, né? A cidade do Rio de Janeiro inteira estava lá. E o doutor Bezerra de Menezes, que não nasceu daquele jeito ali, se torna o médico dos pobres. Encarnado. Desencarna. Agora nós vamos para Sacramento, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Eurípides Barçanufo. Tinha que falar de Eurípides. É impossível não falar de Eurípides. Mas agora veja como é que o doutor Bezerra de Menezes entra na vida de Eurípides Barçanufo. Eurípides católico, muito católico e tudo, tinha um tio que vivia na fazenda Santa Maria, a 14 quilômetros de Sacramento, onde ficava todo o grupo de Eurípides. Toda a família, o grupo todo, todos eram conhecidos. 2 dezenas de casas, trabalhavam
na fazenda, e Eurípides é contra o espiritismo, mas o tio dele abraça o espiritismo. O tio que ele mais amava, o tio senhor Mariano, está mexendo com as coisas do demônio. Isso, temos Eurípides situado em 1880, seu nascimento, 1º de maio, trabalhou a vida inteira, tinha que nascer no dia 1º de maio, não podia ser diferente, escolheu o dia certinho para chegar no mundo. E nós estamos em 1904, quando esse acontecimento vem à tona. Ele começa a questionar muito o tio, sobre tudo, e Eurípides era um educador fantástico, era diretor do Liceu Sacramentano, era uma pessoa fabulosa. O tio diz para ele o seguinte: você é um moço preparado, você é estudado, seu tio não é estudado, então seu tio não sabe explicar para você, mas leia esse livro. Que livro era esse? Corria em Sacramento, corria no Rio de Janeiro, que o doutor Bezerra de Menezes estava se manifestando em Sacramento. Aí o Rio manda um emissário da FEB lá em Sacramento para ver essas manifestações de Bezerra de Menezes. Como Bezerra de Menezes se manifestando? O emissário chega, olha tudo e deixa um livro com o tio senhor Mariano. E como diriam lá, o livro é Depois da Morte. Deixou o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e aí ele dá o livro para Eurípides. Dá o livro para Eurípides, dorme, acorda, o lampião está aceso, Eurípides está lendo o livro. E o tio senhor Mariano pensa, ele gostou do livro. Bom, da história desse livro, ele vai ao Centro Espírita do tio senhor Mariano, o primeiro centro espírita rural, fundado em 1900 na cidade de Sacramento, na Fazenda Santa Maria, e o Centro Espírita Fé e Amor, é fundado em agosto de 1900, ele vai em 1905, numa sexta-feira santa, chega lá e pensa mentalmente. Eurípides pensa mentalmente. Se é verdade que a gente vive depois da morte, eu gostaria que, pelo Aristides, viesse a explicação do Sermão do Monte por João, o Evangelista. Aristides se levanta. Aristides é uma pessoa muito simples, muito boa, mas completamente oco de ideias. Ele era analfabeto, ele não tinha qualquer instrução. Se levanta e faz a mais bela explanação que Eurípides ouvira sobre o Evangelho. Nesse momento, Eurípides se torna espírita, porque quando acaba a explanação de Aristides, ele fala João, o Evangelista. A partir desse momento, o Dr. Bezerra começa a trabalhar com Eurípides. E Eurípides faz um trabalho fantástico em Sacramento. Funda o Centro Espírita Fé e Caridade em 1905 e a farmácia alopática Fé e Caridade. Esperança e Caridade. Ele funda a farmácia Esperança e Caridade e passa a fazer receituários para as pessoas. Nós temos aí um receituário em 1912, porque o nosso Eurípides parte em 1918 com a gripe espanhola, mas esses anos todos assim, ao longo do tempo, a fama se espalha, as cartas chegam do Brasil inteiro, pessoas vão para lá, e às vezes Eurípides fica muito exausto, mas Eurípides tem todas as mediunidades descritas por Allan Kardec. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, utilizando essas mediunidades, passa todo o receituário para ele, não só receituário, como Eurípides fazia cirurgia e Eurípides era parteiro. Então, o Dr. Bezerra de Menezes encontra ali um aluno dedicadíssimo,
um médico dedicadíssimo e continua exercendo a sua destinação de médico dos pobres. Dr. Bezerra de Menezes socorre o Brasil inteiro através de Eurípides. Para os senhores terem uma ideia, eram em torno de 1000 cartas por dia. E essas receitas eram passadas e as pessoas melhoravam e propagavam isso. E a gente então percebe nitidamente esse trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, a continuação desse trabalho, dessa forma fantástica, com um médico fabuloso que foi Eurípides de Bassanufo. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes. Tudo que eu lhes falei, eu li no livro O Espiritismo e os Bezerros de Menezes, do Jorge Dama, e Eurípides de Bassanufo, O Homem e a Lição, de Cora Novelli. Então, a gente sabe o que é ser médico dos pobres, sabe da seriedade, do amor, da dedicação, do carinho que o Dr. Bezerra tinha pela sua profissão, sabe o quanto ele foi importante para todos nós. Mas muito mais do que isso, a gente sabe o quanto ele é importante para todos nós. Que ele possa nos tutelar sempre, que ele possa colocar o seu manto radioso sobre todos nós, em todos os momentos das nossas vidas. Obrigada. Bom, meus amigos, nós ainda temos 2 temas, Bezerra de Menezes, o educador, e Bezerra de Menezes e o Kardec brasileiro. A Regina já chegou, então, mas é legal, né? Mas são 5 para as 7. Eu queria dar um intervalo de 20 minutos, 7h15 nós vamos recomeçar com o tema Bezerra de Menezes, o educador, e depois o Kardec brasileiro. Aproveite o intervalo para fazer os lanchinhos aqui para ajudar o Regeneração. E a inspiração é tudo, né? Nós nunca podemos, há quanto tempo que nós não ouvimos essa palavra que ele usou aí, né? Recreio. Educador. Muito bem. E acabou o recreio, vamos para a educação, né? Então a Regina Lúcia vai fazer a terceira parte, né? Bezerra, o educador. Meus amigos, nessa vibração que nos acolhe nessa casa de caridade, que é a casa do nosso patrono, né? Que possamos receber as vibrações que nos confortam, que nos dão forças para que a gente possa perseguir o exemplo de um grande codificador, né? De um grande homem, de um espírito adiantado, como foi na última personalidade o nosso médico dos pobres. Antes da gente falar de uma curiosidade sobre o educador, eu queria colocar para vocês que para mim ficou a melhor parte, o educador, né? Porque o educador, ainda mais no nível de um grande espírito, o educador vai estar presente no médico, vai estar presente no jornalista, vai estar presente no político e vai estar presente na família. Vamos combinar que é a melhor parte de tudo, né? Para o educador. Por quê? Diz o Livro dos Espíritos nas perguntas 774 e 779 que o contato social é importante para a progressão do homem, para o progresso da humanidade. Claro que na família os laços são mais apertados, a responsabilidade da família, dos pais, é muito mais importante. Então, pelo meio social, pelo contato social, diz o Livro dos Espíritos, que o progresso humano se faz. Então, quando vem reencarnar entre nós grandes espíritos, cuja moral é a moral do Evangelho,
O trabalho de educação desse educador é enorme. É tirar de dentro da gente, pelo exemplo, pela palavra, mas muito mais pelo exemplo, a nossa essência, a nossa verdade, a nossa origem de filhos de Deus. Então, Bezerra, como educador, ele vai estar presente com esse foco do homem do Evangelho, o foco do Evangelho em todas as suas funções. Se a gente for ver os artigos nos jornais que ele escreveu, são artigos de uma ética. Quando ele fala das professoras, tem lá no livro do Eduardo Monteiro, ele tira a página que ele fala sobre os professores, ele fala da importância desse profissional, da função do professor. Em outras situações, né, falando sobre os escravos, como viviam os escravos, como eles poderiam ser dignos depois da liberdade, ele fala como um educador. Um educador cujo foco é o foco maior. Não o foco superficial da existência pequena, mas o foco maior do espírito imortal. E nas minhas horas vagas, eu sou assistente de um pesquisador, vamos, né, colocar aqui. E um dia Jorge estava, vamos ver se a gente encontra alguma coisa, e eu fui pesquisar em teses de doutorado, de mestrado, o nome de Bezerra. E aí encontrei uma tese de doutorado sobre o chorinho no Brasil. Aí, Jorge, vamos ver logo de onde que ele tira as referências, e ele logo comprou um livro. O livro que foi escrito em 1939 por Alexandre Gonçalves Pinto, que fala sobre todos os chorões daquela época. Porque na época de Bezerra era a época mesmo do chorinho, né? Do mexe-mexe, aquelas músicas da Chiquinha Gonzaga, que até fazia parte, politicamente ela era totalmente envolvida com a abolição, né? E muitos dos companheiros políticos de Bezerra vão estar presentes na roda que ela proporcionava. Foi uma mulher de uma visão, né, além da época. Bom, nesse livro, esse autor, Alexandre Gonçalves Pinto, ele vai escrever sobre todos os chorões da época. Qual era o nome dele, como eles viviam, o que eles faziam. Um deles era Porfírio Lefebvre. Porfírio Lefebvre era um chorão maravilhoso, diz o Alexandre. Tinha uma facilidade em tocar um cavaquinho e, além do mais, ele escrevia e falava muito bem o português. Numa dada hora em que ele está falando sobre o Porfírio, ele diz assim, ele falava bem o português porque ele estudou numa das escolas que foi criada pelo benemérito e caridoso humanitário Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Aí a gente viu aquilo e falei, caramba, essa informação ninguém tinha. Dr. Bezerra tinha feito uma escola, entre tantas, uma escola mista, e ele vai dizer no texto, naquela época não se tinha oportunidade de estudo, as escolas não eram abertas, não era educação de massa, não era oportunizadas as escolas para as pessoas, e os músicos não falavam bem. E esse chamava a atenção porque ele falava um português muito bem. E ele havia estudado, então, numa das escolas, porque esse político, diz o texto, não concordando com essa anormalidade, porque para um político, Bezerra, o grande educador, era normal não ter escolas para todo mundo, ele criou uma escola na Estrada Velha, chamada Escola Mista Nossa Senhora das Dores. E o Porfírio estudou lá com os filhos de Bezerra, inclusive com o Barão, que era o apelido dado a um dos filhos de Bezerra. O Otávio. Então a gente se deparou com essa curiosidade. Primeiro, a preocupação dele em dar escolas, e mistas. E isso vindo de um livro sobre o chorinho.
Nem a gente ficou imaginando, né, como era a música da época, e uma música muito criticada pela elite, mas quem fazia parte daquele grupo eram grandes pensadores, né, politicamente corretos, querendo fazer um Brasil diferente. Com certeza a gente ficou imaginando, até porque esse autor coloca que a filha estudava piano, tocava piano, então a gente ficou conjecturando, será que lá não tinha um chorinho também na casa de Bezerra, com aquelas 12 crianças, né? Ele conhecia muitos daqueles grandes políticos que faziam parte da roda de Chiquinha Gonzaga. Então, falar do educador Bezerra de Menezes nos remete à reflexão de estarmos aqui hoje. Porque toda a sua ação na fala, como médico, como jornalista, na sua ação, são atitudes que fazem com que a gente observe, aprenda e se modifique. Então, qual o objetivo da nossa vida? A evolução. O contato social é importante para que os adiantados chegando ao mundo social ensinem através da palavra e do exemplo para que haja o progresso na humanidade. Então, o educador, quando tem o foco no Evangelho, e Bezerra já dizia isso quando leu o Livro dos Espíritos, já sabia disso tudo, porque era uma alma de um apóstolo, toda a sua vida foi pautada, então, na vertente do Evangelho. Na caridade, na renúncia, na doação, né, constante, em todas as funções que ele exercia. Ele, como político, foi extremamente criticado. Primeiro que o político naquela época não recebia salário. E ele dava do seu dinheiro para poder trazer melhorias para a cidade da qual ele era vereador, prefeito, deputado. Então, o educador, na vertente do foco espírito, na vertente da alma imortal, vai trazer em toda a sua vida o exemplo e contaminar quem está ao seu redor, pelo exemplo, um olhar para as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas teimosias, provocando em nós mudanças. Então, Bezerra, um discípulo de Jesus, aquele que durante tantas encarnações, depois de ser o Matias, vai estar sempre voltado para a caridade. E toda a sua vida, como Bezerra, foi pautada na caridade, no benefício para o outro, em se despojar de si em função do outro. Mas existe uma passagem, além de tantas maravilhosas, quando a gente se debruça nesse material de pesquisa que tantos já fizeram, né? Ramiro Gama, Eduardo Monteiro, o próprio Jorge, a gente se depara com, particularmente eu trouxe para vocês, um momento que eu acho impressionante nessa visão de educador de Bezerra, nessa vertente da alma imortal. É quando nós vamos verificar uma passagem que se encontra no livro Elucidações Evangélicas. Bezerra desencarna no dia 11 de abril, e no dia 12 de abril havia uma reunião na Federação Espírita Brasileira chamada Grupo Ismael, da qual ele fazia parte, além de Bittencourt Sampaio, que já tinha desencarnado. Ele fazia parte dessa reunião. Então, no dia 11, era uma quarta-feira, ele desencarna. No dia 12, era o dia da reunião às 19h30. E o médium da reunião chamava-se Frederico Pereira da Silva Júnior. No momento da reunião, ele sente a presença de Bezerra. Claro que só um espírito como o Dr. Bezerra consegue se libertar, né, quando
quando desencarna, porque ele vivia aqui o que era lá. Nós é que vivemos aqui o que é daqui. Quando a gente chega lá, a gente fica impactado e quer as coisas daqui. Aí tem aquele tempo todo de auxílio, né? Em colônias, que assim a gente espera que tenha esse merecimento, né? Para poder se adaptar à vida, esquecer a nossa personalidade, aquelas amarras que a gente carrega. Mas o grande espírito, ele vive aqui o que ele vive lá. Então o despertar dele foi tranquilo. Ao ponto de chegar no dia da reunião, no dia seguinte à sua desencarnação, e se manifestar ao seu grupo. E quando o Frederico começa a dizer, sinto a presença do nosso amigo, Bezerra diz para ele, nada disso, vamos fazer primeiro o estudo do Evangelho, depois eu me comunico. A gente ficaria, poxa, eu tô doida para saber como é que você chegou lá, como é que não é. Eram íntimos, né? Faziam parte da mesma reunião. Mas Bezerra diz que vamos primeiro ao estudo, porque espírito superior, ele é disciplinado. Diferente do nosso caso. A gente está doido logo para saber as fofocas do além. Né? Depois a gente estuda. E aí vem o exemplo do educador. Porque em todo momento vai mostrar esse educador. Até nessa hora. E aí eles fizeram o estudo do Evangelho de Rustem e depois então ele faz uma comunicação belíssima de como ele foi recebido lá por Celina, mensageira da luz. Claro que sim, né? Porque ele foi organizado, quer dizer, ele foi responsável pela semente, né, do Evangelho redivivo aqui no nosso Brasil. Então, eu trouxe um trecho que eu acho assim muito maravilhoso e emocionante nessa visão de educador. Talvez seja uma coisa minha particular, que eu estou tão distante, aquilo me chama tanta atenção, que é o que eu almejo um dia chegar, que eu sempre que eu releio essa mensagem, e ela não é pequena, é uma mensagem grande, eu me deparo nessas frases que eu vou trazer para eu poder partilhar com vocês o que eu sinto quando eu leio essa mensagem. Diz ele na hora que fala para a família, que é o que a gente fica ali, né? Apego material, a gente até, depois de tanta inflação, a gente já não tem tanto. Mas o apego afetivo, ainda mais mãe, né, não? E olha o que um pai diz. Um pai educador, no valor do espírito. Diz assim, a todos vós dizei a minha velha companheira, aos meus filhos, que eu tinha razão de lhes aconselhar que não chorassem por mim. Vamos lembrar que ele ficou 2 meses acamado, em situação de muita dificuldade financeira. Porque naquela época não existia pensão, aposentadoria, e ele era o provedor da família. Tudo bem que dava mais do que levava para casa, mas era confiança reta no Evangelho. Então, quando ele para de trabalhar, porque ele fica 2 meses acamado, antes de desencarnar, o dinheiro não aparece. E com certeza as pessoas ficavam ali chorando, né? Lamentando. E ele já dizia naquela época que eu tinha razão de lhes aconselhar que não chorassem por mim. Sou feliz, muito feliz. Já imaginou? Dever cumprido. A vida foi toda a trajetória do serviço. A vida toda no trajetória do serviço. A gente chega do outro lado e diz, sou feliz. As obras que eu faço não são minhas, mas é do meu Pai que me enviou. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, para que a alegria proveniente dessa paz ninguém consiga tirar de nós. Então, o trabalho, a caridade constante desse homem, como médico dos pobres, como jornalista, como político criticado, sempre pensando no outro, diz, sou feliz e muito feliz. O futuro deles a Deus pertence, são segredos de amor
coisas que só o bom Jesus conhece. Não temo por vir. Ah, gente, olha só, chegar do outro lado e dizer assim, vamos pensar, gente, o futuro deles a Deus pertence. Nós que somos mães, pais, avós, né? O futuro deles a Deus pertence. São segredos de amor. Então essa confiança, e olha o trabalho do educador que ele nos traz. Temos que confiar que não cai um fio do nosso cabelo sem que o Pai saiba. Deus é um Deus de misericórdia que não dá fardo pesado além das nossas forças. Nós estamos na trajetória de volta a Deus, como filhos pródigos. Não vos deixarei sozinhos, disse Jesus. Estarei convosco até o fim dos tempos. Não que o mundo vai acabar. É o fim do tempo da evolução de cada um. Estarei convosco até a gente chegar da onde a gente saiu, que é da casa paterna. E ele tinha plena confiança disso. Meus filhos são, antes de tudo, filhos de Deus. São segredos de amor, coisas que só o bom Jesus conhece. Não temam por vir. E diz mais, que eles leiam o Evangelho. A gente prepara tudo, né? Faz o testamento, fica pensando, tem que deixar um bem para o meu filho. Como é que ele vai viver no futuro sem um bem? Né? Tem gente que já divide porque sabe que depois ele vai ter despesa, né? Com inventário, que é muito caro. A gente se preocupa com o porvir. Aliás, a gente se preocupa, né? Se ocupa antes do tempo, que a gente não quer nem saber de ir, mas quer planejar o futuro. Então ele diz assim, olha o que ele deixa de herança para os filhos. Que eles leiam o Evangelho e meditem as palavras de Jesus quando disse, as aves não semeiam, não cegam e vivem. Há uma sementeira celeste sempre abundante de frutos para aqueles que volvem com os olhos ao semeador divino. Convido vocês a lerem essa mensagem. Ela é grande, ela é maravilhosa, mas esse pequenino trecho me chama a atenção como pai, como educador, como pai e confiante no Pai maior. Então ele, desencarnado, ainda ensina para os filhos, olha só, sou feliz, não chorem por mim, que vocês leiam o Evangelho, porque há uma sementeira que frutifica o tempo inteiro, porque nós somos filhos de Deus. E um pai não dá uma serpente, não dá uma pedra a quem pede pão. Deus é um Deus de misericórdia, que não dá fardo pesado além das nossas forças. Nós aqui, com a nossa visão curta, é que achamos que o nosso karma está pesado demais. Mas Bezerra diz claramente, meus filhos, 12 filhos, né? Na verdade, na época já tinham desencarnado 3 ou 4, que vocês leiam o Evangelho e acreditem nos segredos do amor, na sementeira farta que é a vida maior. Que Jesus nos ampare, nos auxilie, que essa trajetória de exemplo que foi o nosso doutor Bezerra de Menezes faça parte da nossa rotina. Que a gente, no momento de dificuldade, possa pensar na vida de luta e de constante sacrifício que ele viveu, mas feliz por estar realizando a tarefa de plantar no planeta, especificamente no Brasil, a sementeira do Evangelho, a boa nova. Para nós tem que ser uma boa nova. Devemos matar o nosso homem velho e fazer nascer em nós um homem novo. O Evangelho é biológico, ele faz parte da nossa vida, ele vai renascer em nós com a evolução. Mas a gente precisa fazer uma forcinha, né, um exercício interior, para que ele desabroche mais rapidamente. Porque essa é a verdadeira alegria dos santos. A verdadeira alegria dos santos, nenhuma traça, nem ninguém pode roubar.
porque é a alegria de estar ajustado à lei de Deus. Muita paz. Bom, então agora vamos para o nosso quarto tema, que é Kardec, Bezerra, o Kardec brasileiro. Então nós temos que entender que o Espiritismo, ele chega no Brasil, na Bahia, através de Olímpio Teles de Menezes. O Olímpio Teles de Menezes vai fundar o primeiro centro espírita do Brasil, que é o Grupo Familiar de Espiritismo, em 1865, e o primeiro jornal Ecos de Além-Túmulo, em 1869. Muito bem, foi um grande trabalho, um enviado de Israel, Luiz Olímpio Teles de Menezes, podemos dizer, o patrono dos jornalistas espíritas. Só que a capital era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro onde ficava a corte. Era o Rio de Janeiro que ficava o imperador. Então, a passagem do Espiritismo para o Rio de Janeiro foi fundamental. Porque ele, a partir do Rio, é que vai, o Espiritismo ao chegar no Rio, é que vai poder ter projeção nacional e depois caminhar pelo porto afora para outras terras. Tanto que, quando os primeiros centros são fundados, tem uma passagem lá da fundação do Grupo Ismael, que o Dr. Bezerra vai ser o doutrinador desse grupo, que o Espírito Celina, aquele mesmo Espírito Celina, que trouxe Bezerra de Menezes para a primeira reunião do Grupo Ismael, quando ele desencarnou, no dia 12, que o corpo partiu à sepultura, né? Então Celina que traz, porque Bezerra é recebido pela Virgem. E logo depois, Celina então traz para a reunião do Grupo Ismael. Então essa mesma Celina, na inauguração desse grupo, ela dá uma comunicação, no dia 15 de julho de 1880, um pezinho no Rio de Janeiro, onde apareceu o globo terrestre. Ela, lourinha, ela novinha, apresentando-se na forma de uns 8 anos, assim que Celina se apresenta, ela tinha um globo, né? Ela coloca o pezinho no globo e o local em que ela estava pisando no globo era o Rio de Janeiro. E ela disse, é daqui que o Espiritismo vai sair, entenderam? Ou seja, até nem foi da França, hoje você tem Espiritismo lá, né? Hoje está chegando, está rastejando, muita dificuldade. No congresso que nós tivemos lá no bicentenário de Allan Kardec, né, dos 1.800 presentes, 1.700 e pouco eram brasileiros. Os outros que assinaram, os 60 que assinaram os franceses, é brasileiros que moram na França. Né? Então, é aqui do Rio que vai a coisa se multiplicar. Através, como lembrou bem o nosso Walter no início da reunião, com Bezerra de Menezes. Bezerra vai ser aquilo que ele coloca bem, que já foi o tema do nosso congresso de Rustem aqui. Bezerra, o consolidador. Ele vai realmente fixar o Espiritismo, tendo como 2 grandes instrumentos para isso. O Jornal Reformador, fundado em 1883, e pela Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884. Depois o Reformador vai ser o órgão oficial da Federação. Muito bem. Fazendo agora a passagem para Bezerra de Menezes, ele, quando perdeu a esposa, ele ficou muito triste, a primeira esposa, a Mariquinhas. E ele que escrevia tanto, eu falei aqui do Bezerra biógrafo, lembra no início? Né? Escrevia sobre as grandes personalidades do Império, entre elas Pedro II. Ele que gostava de escrever tanto e ler tanto, ele não conseguia colocar a mente dele no lugar. Quando ela desencarna, em 1863. Ele só vai acerenar a mente lendo a Bíblia. E como ele tinha aquela alma de apóstolo, ele é o 13º apóstolo, ele é o Zaqueu Matias de volta, aí está o nosso livro lá, o 13º apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes. A gente traça várias reencarnações, né, e depois conclui com a vida do Dr. Bezerra. Acho que ainda tem ali. E o nosso
o nosso Bezerra, com a alma de apóstolo, ao ler as Escrituras, vai sentir conforto. Ele nunca vai deixar de acreditar em Deus e na alma. Mas a explicação racional de como que as coisas funcionavam, ele não vai ter essa explicação. Se a Bíblia trouxe o conforto, trouxe o consolo, não trouxe as explicações lógicas, racionais, coisas que a igreja não respondia. Mas ele não queria mexer nessa sua zona de conforto. E para não mexer na sua zona de conforto, ele não quis se arriscar em ler as obras espíritas que já tinham naquela época. Em 1860, surge no Rio de Janeiro o primeiro livro espírita do Brasil, que é Os Tempos São Chegados, de Letot, professor, educador, que fundou o Colégio Francês no Rio de Janeiro, Casimir Letot. E já surgiu também uma tradução em português do Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um livro de Allan Kardec, que foi traduzido pelo senhor Alexandre Cany e publicado na França, apesar de ser em português, porque ele casou com uma brasileira. Ele morou aqui, ele casou com uma brasileira, ele pede desculpa para poder fazer essa tradução, e publica o livro na França, onde? Na gráfica oficial do Império, do Imperador Dom Pedro II, que a gráfica era em Paris. A esposa desse Alexandre Cany, que foi vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris, colega de Allan Kardec, amigo de Kardec, a esposa dele era média, foi uma das 10 médias que ajudou na revisão do Livro dos Espíritos. Uma brasileira colaborando na formação do Livro dos Espíritos. Então esses dois livros já existiam, mas o Dr. Bezerra não queria arriscar essa zona de conforto. Já tinha um jornal Eco de Além Túmulo, que podia chegar lá da Bahia, que teve zum, Brasil afora, né? Dizer, olha, lá na província está tendo essas coisas aí. Mas ele não quis. Em 73, então em 1873, surge o Grupo Confúcio no Rio de Janeiro, esse formado com estatuto, etc. Depois a Sociedade Acadêmica, a Sociedade Deus, Cristo e Caridade, a Sociedade Acadêmica, o Grupo Fraternidade, e aí no Grupo Fraternidade, que foi fundado em 1880, que o Dr. Bezerra vai entrar. Ele vai entrar inicialmente por causa de problemas de dispepsia, problema de saúde, em que ele vai consultar um médium, e o médico espiritual vai dar para ele, através da homeopatia, a cura da dispepsia, como também vai curar a sua esposa, a segunda, a Dodoca, de um problema também que era considerado tuberculose, quando era um problema no útero. Tratada, teve muitos filhos, ela teve 10 filhos com o Dr. Bezerra. É assim, então, que ele começa a se consolidar nas coisas espíritas. Mas o que vai fazer ele assistir à primeira comunicação, e aí ele vai se transformar num doutrinador, foi quando o filho dele, tomado pela obsessão, estudante de medicina, o Antônio, com cerca de 23 anos mais ou menos, 22 para 23 anos, é tomado por aquilo que os médicos atestavam como loucura. Mas como ele tinha momentos de lucidez, como é que pode haver então um problema no órgão, no cérebro, se ele tinha momento de lucidez? Então arriscaram para ele um amigo: por que você não consulta o espiritismo? Tem hora que ele fica louco, tem hora que não. Aí ele vai consultar, então o espiritismo vai assistir às reuniões de desobsessão. O menino vai ficar curado, o espírito vai pedir perdão, etc., aquela coisa toda. Vai dizer que queria mesmo era perseguir ele, Bezerra, mas acabava perseguindo o outro, que era mais fraco que o Dr. Bezerra, o filho, e com isso ele se vingava também do Bezerra. E o Dr. Bezerra, baseado nesse estudo, e o menino vai ficar curado, mas logo depois vai falecer, mas não desse problema. Falece com 25 anos, estudante de medicina, do segundo ano de medicina. Dr. Bezerra então vai escrever um livro clássico sobre a medicina, um livro técnico, científico, Loucura sob o Novo Prisma. A loucura também vista pela visão espírita. É assim então que essas coisas muito bem consolidadas, ele deixa a política forte mesmo, atuante em 1885, ele nunca vai deixar totalmente a política.
deixe parte, depois lá na República ele vai voltar a ser candidato outra vez. Vai ser candidato a senador 2 vezes, etc. Ele já sabia que ia perder a eleição, mas ele queria dizer que ele sempre lutei pela República, aqui uma paradinha, sempre lutei pela República, mas ela não está cumprindo o seu papel social. Então eu sei que eu vou perder, mas eu vou para a imprensa e vou divulgar e vou me candidatar. Aí perdia porque o partido era muito fraco, diante do partido do governo, que sempre ganhava as eleições. O partido dele era juntamente com José do Patrocínio, o grande abolicionista, o Partido Democrata. Então, da política ele nunca vai deixar assim, mas na década de 85 até 90 ele vai dar uma sossegada, vai se dedicar mais ao consultório e às suas outras empresas. É aí então que ele vai assumir, é o 13º apóstolo de volta. É aí que ele vai assumir todo o seu apostolado a serviço da doutrina espírita. E a coisa vai acontecer precisamente em agosto de 1886. Em agosto de 1886, a federação estava fazendo uma grande série de conferências públicas no Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, grandes oradores falavam, o auditório ficava lotado na rua Senador Dantas, e o doutor Bezerra foi convidado para uma dessas conferências, precisamente a 3ª, e ele não pôde ir uma vez. E aí foi remarcada a palestra, ele também não foi. E foi remarcada para o dia 16 de agosto. E essa tem uma grande justificativa. Ele não foi porque nesse dia, 16 de agosto, que todos nós falamos que foi esse dia, 16 de agosto de 1886, que ele começa a sua apresentação pública como espírita, não aconteceu nesse dia porque a Eudinha nasceu, uma das suas filhas. As crianças nasciam em casa, né? E ele, como médico, tinha de dar toda a assistência lá à Dodoca. Mas ele foi no outro dia. No dia 17, o doutor Bezerra estava lá. E a população, louca porque ele foi à palestra mais retumbante, não vamos esquecer que se os outros eram intelectuais importantíssimos, considerados grandes intelectuais, o doutor Bezerra era famoso. Porque desde 1858 que ele tinha o título de médico dos pobres. Nós estamos em 86. E ele dirigiu a cidade por muitos e muitos anos. Então a fama dele era enorme. Então todos estavam mais interessados no zum, no burburinho, na agitação que ia acontecer com essa conferência. Por isso que não teve a conferência no dia 16, mas no 17 a multidão estava lá. Lotou o auditório. Diz o jornal O País, ontem o auditório estava lotado. O Jornal do País publica isso no dia 18, por isso que a gente sabe que foi no dia 17. Ontem o auditório estava lotado, não tinha mais espaço, mais de 2.000 pessoas ouviram o doutor Bezerra. Ele começa dizendo que nasceu numa família católica, teve a tradição católica, mas aí o catolicismo não respondia as coisas para ele, e hoje ele se sente confortavelmente espírita, e se anuncia publicamente como espírita, e mostra o espiritismo como um solucionador, lógico, racional, de todos os grandes questionamentos da alma. Diz mais, o espiritismo é o cristianismo de volta. O Espiritismo é uma nova edição, revista e ampliada do Evangelho. O Espiritismo é a promessa do Evangelho de volta. É o Consolador prometido. Assim ele se apresenta. E diz que falaria isso da forma mais sincera, porque tem uma frase no Evangelho que ele citou dizendo que aquele que não me confessa, eu também não confessarei ao Pai de Jesus. E ele então se apresenta assim: por causa disso, eu faço questão de me confessar, ou melhor, de me apresentar como espírito, para poder nos céus, ou antes de tudo no altar da minha consciência, ser testificado, ser carimbado, ser confirmado como espírita, ou como vanguardeiro da nova orientação, da nova visão do Evangelho redivivo. Ele continuou frequentando a Sociedade Espírita Fraternidade, e lá na Sociedade Espírita Fraternidade Allan Kardec se manifesta, o espírita Allan Kardec, através do médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o mesmo médium que depois vai receber Bezerra de Menezes. E Allan Kardec se manifesta para dizer como o espiritismo devia de se reunir, como os espíritos precisavam viver em feixe, ordenados, em fraternidade. O doutor Bezerra vai apanhar essa comunicação.
comunicação grande. Vai pedir licença à imprensa, já que ele escrevia no jornal Leigo, como nos lembrou aqui o Rogério Tadeu, vai pedir licença aos leitores, vai dizer assim, hoje, e não foi só hoje, foram outros dias, né? outras semanas, hoje eu peço licença aos meus leitores para falar especificamente a família espírita. E vai publicar na imprensa, repare, no jornal mais lido da América Latina, que era o jornal País, não só do Brasil, mas da América Latina, ou a mensagem de Allan Kardec, convocando os espíritas à unificação. E mais do que convocar a unificação, dizer que nós não só temos que viver a unificação, porque planejamos no plano espiritual, antes de reencarnar, que esse é o nosso papel. E que estamos aqui impreterivelmente para viver uma única roupagem, o do Espiritismo Evangélico. O compromisso com a revelação do Evangelho é compromisso nosso diante de reencarnar. E nós não podemos falhar basicamente naquilo que nós planejamos. É planejamento não só total da nação brasileira, mas é planejamento particularmente dos espíritos, que tem a missão de levar a mensagem do Evangelho redivivo o mundo afora, e que se nós não vivemos o espírito de fraternidade, se nós não vivemos a unificação, como vamos ensinar a fraternidade? Como vamos ensinar o Evangelho aos outros se nós não vivemos o Evangelho? Dr. Bezerra de Tona compra essa bandeira, assume ela, publica na imprensa e começa a levantar a bandeira da unificação. Em 1889, o Marechal Raimundo Everton Quadros deixa a Federação Espírita Brasileira por compromissos no Mato Grosso, ainda para resolver situações ligadas a acertos do pós-guerra com o Paraguai. O Marechal Raimundo Everton Quadros, então, vai para o centro do país e o Dr. Bezerra, que era o vice-presidente, assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. A atitude dele, porque o Kardec brasileiro, no dia 24 de maio de 1889, no dia que ele assume a presidência da Federação, primeira atitude foi no dia 23, então no dia 24 começou, ele anuncia 23 para o dia 24 começar, o estudo metódico do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, cuja primeira palestra, então também Dr. Bezerra, o palestrante, ele iria apresentar, estudando o capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Mais do que estudar o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, teve debate. E ele também aceitou o debate e as pessoas participaram. E ele vai para a imprensa e diz assim, na próxima semana estaremos lá juntos, estudando o Livro dos Espíritos. Capítulo 2. Com toda aquela animação, aliás, a palavra é essa, abre aspas, fecha, com toda aquela animação de estudar. Muito bem. Ele deixa a federação, vai ser vice-presidente da federação, nasce mais uma filhinha dele, a Maria da Conceição, em 1891. Em 1892, o seu anjinho maravilhoso de 22 anos, a Carolina, desencarna. Aliás, dos 12 filhos do Dr. Bezerra, 6 desencarnam com ele presente, aí como pai, né? Dedicado, extremoso. E ele, então, com tantas coisas para fazer, o que ele faz? Vai dar o testemunho da sua dor. E da concepção espírita na sua vida. Porque, para vocês terem uma ideia, só no ano de 87 desencarnam 2. Em 89, mais uma. Em 1892, outra. Então, num curto espaço de tempo, 4 desencarnam. Depois, em 97, vai desencarnar mais um, e antes, na década de 70, no início, já tinha desencarnado o primeiro filho, o Adolfo. E ele vai para a imprensa e diz assim, mas agora eu sou espírita. E se há algo extremamente doloroso, é quando um pai perde um filho, agora eu compreendo que os filhos pertencem a Deus, que os nossos filhos são espíritos, e que foi o Senhor que colocou os filhos na nossa vida. E logo, se os filhos pertencem ao Senhor, eu tenho que devolver aquilo que pertence ao Senhor. Expressão dele,
devolver o depósito do Senhor. É como se fosse um depósito que você vai e faz uma aplicação, né? O Senhor faz uma aplicação nos deixando alguns para tomarmos conta, que são filhos dele. Logo, a visão do Dr. Bezerra é importantíssima, porque nós passamos a ter uma responsabilidade extraordinária, porque somos educadores dos filhos de Deus. Esses que são os pais. Ele então vai dar esse testemunho, vai na imprensa e publica a comunicação dos filhos. E quando ele publica a comunicação, ele diz assim: por que vocês também não vão para o espiritismo, para buscar o consolo que eu, pai, que estou lá com o meu coração dolorido, mas eu tenho consolo, está aqui a minha filha de volta, está aqui a minha outra filha de volta. Ele vai para a imprensa e publica, foi o primeiro a fazer isso. É o espírita que vive, sofre, vive e mantém a fé. E convida a todos para ir no jornal País, repare, o mais lido do nosso país, para dizer assim: vão lá buscar esse conforto. Você também perde filhos, você perde esposa, você perde papai, mamãe. Vá, o espiritismo te dá esse consolo. Nenhuma religião. Isso era a resposta que ele fazia ao jornal O Apóstolo, que sempre atacava dizendo que a doutrina espírita era demoníaca, como nos lembrou Rogério Tadeu. O jornal Apóstolo dos Católicos, como os protestantes atacavam e ficavam dizendo: pessoa foi ao centro espírita, saiu de lá e se suicidou. E ele então deu essa resposta: eu duvido que na religião de vocês encontrem o consolo que na minha eu tenho. Lá tem a missa do sétimo dia e diz assim: descansa em paz. Aqui eles voltam, conversam, dialogam, falam de Jesus e dizem que querem continuar crescendo para os céus. E são os mesmos, com as mesmas características, com a mesma linguagem, com a mesma continuidade daquilo que eles eram quando estavam aqui entre nós. É um consolador, ele dizia. Assim, então, chega o ano de 1895. Em 1895, o presidente Júlio César Leal, presidente da Federação, renunciou à Federação. Estava uma confusão espiritismo, uma brigalhada. A gente que tem que levar o papel do Evangelho. Se a gente reencarna para isso, diz o espírita Allan Kardec, se a nossa missão é o Evangelho redivível, nós estávamos brigando, ninguém falava dele. O presidente doido com isso, com essa ingovernabilidade, renuncia. E vão lá chamar o Dr. Bezerra. Uma comissão da federação vai lá: Dr. Bezerra, venha dirigir a federação. Nananina, não. Ele não falou isso, falou não. Nananina, não. Não. Os espíritas não querem saber de evangelho, não querem saber de fraternidade, não querem saber de unificação, mas nós precisamos de você. O barco está sem rumo, está sem direção. A barca da mensagem espírita está sem direção. E ele então, vendo essa convocação, sendo chamado, essa comissão fazia parte o Elias Barbosa, que foi o fundador da Federação do Jornal Reformador, seu grande amigo, e outros. Ele então, sentindo o peso do momento, ele falou assim: tá bom, mas eu vou consultar o meu guia. E o meu guia, lá na reunião mediúnica que eu frequento no Grupo Ismael, que ele já tinha levado para dentro da Federação Espírita Brasileira. Reunião iniciada, estudo do Evangelho feito, etc. E ele vem com essa, no debate ali entre os amigos. Estão me chamando para voltar para a Federação Espírita Brasileira, mas não tem jeito. O médium então levanta, o Frederico, tomado pelo seu mentor Santo Agostinho, diz assim: mas, Bezerra, você tem todo o direito de não ir, mas você reencarnou para isso. É a tua missão, foi o que foi planejado. Você pode não ir, tem livre-arbítrio, tem, só que você não vai cumprir a sua missão. E que é extraordinário no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Humberto de Campos, é quando diz assim: Bezerra de Menezes cumpriu a sua missão. Tá certo? É difícil, né, a gente ver um espírito se manifestar e falar assim do outro. Fulano cumpriu a missão, fez o que tinha de ser feito. E ele então diz assim: mas então, se essa é a minha missão, eu preciso da ajuda de vocês, amigos encarnados e desencarnados. Vocês vão comigo, vocês me ajudam nessa tarefa? Todos dizem sim. E o Espírito Santo Agostinho fala através do médium Frederico, no fenômeno de sonambulismo:
Todos vamos contigo, vamos juntos. Um dos momentos mais extraordinários da espiritualidade, em que a espiritualidade se associa com os companheiros terrenos e fala, vamos todos juntos contigo. Bezerra, então, é um epicentro, é um centro coordenador de forças em que todos se reúnem em torno dele, juntamente com a espiritualidade, para implantar o espiritismo evangélico no país. Ele assume a federação no dia 3 de agosto de 1895 e pede assim, quero carta branca. Hoje seria inadmissível isso, que é ditadura. Né? Ninguém tem autoridade moral para ganhar carta branca para dirigir nada. Só quem tem moral e ética suficientemente vivenciada há séculos no bem. E ele então pede carta branca para tocar a tarefa, a missão. E no dia 3 de agosto de 1895, quando ele assume a Federação Espírita Brasileira, ele institui uma outra reunião às terças-feiras do estudo da obra dos 4 Evangelhos de Rustem, do Evangelho. E agora então fica 2 vezes por semana. Uma vez o Livro dos Espíritos, outra vez o Evangelho. E é assim que hoje nós vemos o Brasil afora. Todas as casas espíritas basicamente estudam o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então ele institui isso. Mais ainda, 2 anos depois, em 1897, ele vai dizer assim, a partir de janeiro, vamos começar a publicar a obra Os 4 Evangelhos em série no Reformador. Se vamos fazer isso, ninguém precisa pensar o quanto ela não é importante. Se vamos publicar, é porque ela é importante, diz ele. E é assim, ele fala em novembro, e no dia 15 de janeiro de 1898, começa o Evangelho a ser publicado em série. E vai ser publicado todo em série até sair em forma de livro, porque era caro na época, né? As tipografias ficavam na Europa, etc. Em 1909, já 9 anos depois da desencarnação do Dr. Bezerra, é que o Evangelho vai ser publicado em livro. Os 4 Evangelhos serão publicados em livro. Então está aí a missão dele. Ele cumpriu a missão. Né? Ele assume a mensagem do Allan Kardec, por isso que ele é o Kardec brasileiro, faz o trabalho de unificação, cria um estudo sistematizado do binômio Kardec-Rustem, ou do Livro dos Espíritos e do Evangelho, vai para a imprensa, escreve por 10 anos na imprensa mais de 480 artigos, vai para a imprensa e publica o conforto que a doutrina dá de casos vividos da própria desencarnação de seus filhos. E assim, então, ele se prepara para desencarnar. Nos primeiros diazinhos de janeiro, 1, 2, 3 de janeiro, ele tem lá o problema cerebral grave. Vai para a cama e fica 4 meses na cama. E como já foi lembrado, não entrou dinheiro absolutamente nenhum. Se já entrava pouco no consultório, né? Porque ele estava mais à caridade, etc. Como você já conhece, como o médico dos pobres, a Solange lembrou bem. Mas agora não entra mais nada. Não entra nada, absolutamente nada. E aí os amigos vão visitar, espíritas e não espíritas, vão lá e levam conforto, levam algum dinheiro, né, para a família. E no dia 11 de abril, então cerca de 4 meses depois, né, ele desencarna. E ele desencarna e logo no dia 12 vai ser essa comunicação que a Regina lançou aqui, um pedaço da parte da família, e que nós no início tínhamos falado um pedaço da sua entrega, da sua vida a Maria de Nazaré. É isso. Mas ele volta e vai apresentar algo ainda muito importante ligado à consolidação da fraternidade e do Evangelho e dos estudos. Primeiro é quando ele diz assim para o diretor da reunião, o Antônio Luiz Saião: Saião, disciplina. Sei o quanto é difícil a tua tarefa de dirigir a reunião mediúnica. Disciplina. Estudo constante do Evangelho.
Terminando, volta para a primeira parte. E aí o importante, eu pedirei a Jesus, e Jesus há de conceder, que eu ficarei convosco, o velho Bezerra, Jesus há de conceder, ele ficará convosco estudando o Evangelho. Então, mais uma vez, esse compromisso de manter o estudo do Evangelho. Quando terminar, volte para a primeira parte. E o Evangelho é acompanhado de espiritualidade, essa espiritualidade, ou a mediunidade que traz consolo e conforto, que é o complemento caridoso da nossa doutrina. Então ele fala por próprio médium que estava recebendo ele no fenômeno de psicofonia ou de sonambulismo. Frederico, se soubesse o quanto é importante o trabalho dos médios, Frederico, você não faltaria às reuniões. Por que você falta às reuniões mediúnicas, Frederico? Não falte às reuniões. Mais ainda, Frederico, você é médium, logo é doente. Se é doente, Frederico, você precisa vir aqui para adocicar a tua alma no Evangelho, no estudo do Evangelho. E por fim, é a frase que eu coloquei aqui no início da nossa apresentação, quando ele se entrega para Maria. A minha vida é de Maria. E mais, se eu fiz alguma coisa certa, foi Maria por meu intermédio. As coisas erradas, é o velho Bezerra ainda que precisa resgatar. Mas, o que essa bondosa mãe fez comigo? Olha, me tratar desse jeito, me fazendo uma festa na espiritualidade, como se eu lá, discípulo do seu filho, fosse. Só um gesto caridoso dessa mãe bondosa é que poderia me receber assim em festa. Então, por isso, diz ele, reunamos-nos, meus amigos. Não vamos quebrar essa corrente de fraternidade, de unidade. Vamos nos reunir num só pensamento e agradecer esta mãe a bênção das nossas vidas e da oportunidade de estudarmos o Evangelho do seu Filho. E ele então faz a sua famosa oração, que eu queria comungar aqui com vocês, em 1998, quase 100 anos depois, o nosso Chico Xavier capta, vendo Maria de Nazaré, lá em Uberaba. Dr. Bezerra se aproxima, 3 meses depois, quando ele sossegou a emoção do nosso Chico, no dia 3 de outubro, o Dr. Bezerra revive a mensagem de Maria, que ele fala lá e ora com seus companheiros no grupo Ismael. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Muita paz. Eu queria agradecer o carinho do Rogério, que fez a parte do jornalista, né? O carinho da Solange, do médico dos pobres, da Regina, que falou sobre o educador, mas ao nosso querido Walter, que nos abriu a oportunidade de comungarmos Bezerra aqui todos juntos. E falo isso de forma especial com o nosso Walter, por causa da própria frase do Dr. Bezerra com o Antônio Luiz Saiano, guardando as devidas proporções, quando ele diz assim: sei o quanto é difícil o seu trabalho, mas disciplina, muita paz. Aliás, essa disciplina, ele já antecipa o Emmanuel quando fala com o Chico 30 anos depois. Tá? Muita paz, obrigado pelo carinho de vocês. Antes, o nosso Estênio vai fazer a festa do Senhor.